A minha paixão com a questão das aplicações móveis adveio da minha experiência em aulas de metodologia de pesquisa, onde os meus alunos, que davam aula para profissionais de saúde, que utilizavam aplicações e que a qualidade, a origem, de onde vem a informação, para onde vai a informação, sem contar os inúmeros erros, às vezes de cálculos, até de medicamentos em unidade de terapia intensiva, eu observava aquilo e falava assim, gente, tem alguma coisa errada. Em termos de aplicativos, nós vimos que a experiência, as pessoas de uma forma geral, o público de uma forma geral, teve um acesso antecipado a esses apps. E enquanto a área de saúde foi aos poucos se aproximando, entendendo um pouco e aprendendo também que a gente hoje, do ponto de vista da saúde, não deve ver só a questão daquilo que está do lado da biologia, mas a gente começou a precisar entender um pouco sobre tecnologia também. E essa daqui é uma das matérias, são várias matérias que a gente pode citar a respeito do uso de aplicativos. E veio-se essa noção de necessidade de construir centros especializados em mobile health. E a gente vê o seguinte, que quem deu para a gente o grande ponto para prestar atenção foram as operadoras de celular, que prevêem aí, que vocês podem ver, que a tecnologia vai estar completamente integrada em saúde, tudo, a partir de até 2027. Então, são mais de 23 bilhões sendo gerados em relação a esse tipo de mercado. É claro que adveio uma série de questões, olha, agora o aplicativo vai se tornar o remédio do paciente. E é dessa forma, né, quase como se fosse uma whey que a questão vem sendo tratada. A gente vê que não existe, por conta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma regulamentação a esse respeito. E vimos também que a utilização dos dispositivos, eles têm facilitado também a vida de pacientes, de usuários. Então, essas pessoas que estão na outra ponta do segmento, né, uma ponta estão aqueles que constroem os aplicativos, os softwares e disponibilizam, e na outra, o paciente. E uma coisa muito interessante, eu mexo com pesquisa e eu comecei a pensar que daqui a um tempo, os artigos científicos, as perguntas vão ser diferentes. A descrição metodológica vai ser diferente. A gente vai ter que saber falar o que é um software, a gente vai ter que saber o que é uma versão, a gente vai ter que conseguir, na hora de fazer comparação entre trabalhos, ver se, olha, será que foi a mesma versão, por exemplo, de um aplicativo que foi utilizado em um e outro caso, para a gente poder comparar? Então, vocês veem aí que esse senhor ele conseguiu controlar melhor o diabetes dele a partir do momento que ele teve acesso a um dispositivo remoto. O FDA, em 2011, né, o FDA sai sempre na frente em relação a essas questões, ele começa a questionar, olha, a gente precisa prestar atenção na questão das aplicações móveis, elas estão aí. E nessa caminhada, tentando entender um pouquinho como que isso funcionava, eu percebi uma outra coisa, que o FDA ele tem direcionado as regulamentações, tem pensado, tem instigado a gente a pensar sobre isso, mas tem um outro segmento que ainda está muito incipiente, que é pensar nas aplicações móveis que não são diretamente feitas para ser utilizado pelo profissional de saúde, pelo médico ou por outro profissional qualquer. Mas a gente tem hoje um contingente, e eu tive a oportunidade, grata oportunidade, de publicar um artigo no blog da doutora Leandra, no TI Medicina, falando o seguinte, aplicações móveis em saúde disponibilizadas para a população, elas têm se constituído, na minha concepção, como um problema de saúde pública. Porque nós temos aplicativos que fazem mensuração, por exemplo, de frequência cardíaca. Eu testei alguns aplicativos para avaliar a questão da frequência cardíaca, até com monitor de UTI, e tinha aplicativo que tinha diferença de 20 batimentos cardíacos. Então, se você tem um paciente que está lá com 40 e o aplicativo está falando que ele está com 60, e ele interpretar isso como uma maneira dele se organizar para buscar a atenção, isso implica em risco para o paciente. E aí a gente veio com essa questão da segurança, que é outra questão que eu gosto de falar e venho investigando nos últimos tempos. Nós temos vários processos que podem ajudar
Esse computador aí com cadeado até me lembrou um amigo que ele acha que segurança da informação dele, ele tem um notebook e ele tem uma trava que parece mais uma trava daquelas que a gente coloca no carro para o ladrão não roubar. E quando eu vi isso, eu achei muito interessante, porque as pessoas têm concepção de segurança diferentes. Nosso conhecimento sobre segurança, ela é uma questão diferenciada. Bem, então eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Você permitiria, então, que qualquer pessoa pegasse o seu dispositivo, sem permissão qualquer, e pudesse ligar para qualquer pessoa? Originar uma chamada de qualquer lugar com qualquer função? Configurar o seu Bluetooth do dispositivo para poder fazer conexão com qualquer outro tipo de dispositivo? Você deixaria a pessoa acessar a sua localização exata, aonde você está a cada momento do seu dia a dia? E ainda poder compartilhar isso por redes? Você ainda permitiria que, por exemplo, eu pegasse o seu dispositivo e ligasse para os números de telefone sem a sua intervenção e você pagasse por essas cobranças inesperadas? Você permitiria ainda que eu tirasse fotos suas ou te filmasse sem seu consentimento? Eu não preciso nem ver quais seriam as respostas, mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Toda vez que a gente baixa um aplicativo, nós estamos sujeitos a essas intervenções. Eu venho fazendo um apanhado nas aplicações móveis disponibilizadas para o público em geral, e esses são só alguns dos achados em relação às questões que eu estava procurando, né, sobre questões de segurança, de onde, né, como que a informação transita, em relação aos termos de uso e confiabilidade da informação. Não existe isso nessas aplicações. Vocês podem, em qualquer momento depois, acessar as App Store e perguntem. E mais, a avaliação da qualidade dos aplicativos dessas áreas, elas são feitas pelos próprios usuários. E são pessoas leigas, e muitas delas, às vezes, fazem avaliação a partir da própria necessidade pessoal, mas não conseguem visualizar o risco que existe no contexto em geral. Então, a nossa questão, a segurança e confidencialidade, a gente vai trabalhar com alguns termos básicos só para a gente poder entender do que a gente está falando. Então, a primeira questão que a gente vai abordar é a vulnerabilidade. A gente tem dois tipos, né, específicos de vulnerabilidade. Aquelas não técnicas, que vão incluir aí as políticas ineficazes e inexistentes de procedimentos que possam construir diretrizes adequadas para fazer o gerenciamento dessas vulnerabilidades. E aquelas outras que são as falhas que acontecem, as falhas no desenvolvimento do sistema de informação, quando você não consegue prever de antemão que tipo de invasão que você pode ter em relação àquele aplicativo que você está trabalhando, e podem ser também implementadas incorretamente alguns tipos de configurações. Essas vulnerabilidades, elas podem ser tanto do tipo acidental como intencional. Então, por exemplo, se eu pego quando eu empresto o meu tablet para o meu sobrinho, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque se eu deixar a minha rede aberta, ele compra coisas. Então, é uma situação bem primária, mas que dá um pouquinho para a gente a noção do que pode ser essa intenção, né? Uma coisa acidental. Então, em relação a essas vulnerabilidades, a gente precisa tomar cuidado em relação à segurança da informação do paciente, a partir dessas vulnerabilidades. A ameaça é justamente o potencial para que se haja, né, um evento, ou uma pessoa, ou um evento, possa causar no próprio sistema. Então, a ameaça é a vulnerabilidade sendo exercida naquele sistema. Existem muitos tipos de ameaças que podem ocorrer, sendo que elas podem ser agrupadas em categorias que podem ser natural, humana e do meio ambiente. Quando a gente tem as ameaças naturais, inundações, terremotos, tornados, deslizamentos, e é uma coisa muito interessante, eu estava lembrando outro dia do vídeo do Dropbox. O Dropbox, ele explora muito bem essa questão olha, os seus dados são confiáveis, arquive os seus documentos aqui. Porque se seu carro cair na água, né, aquele personagem que faz um tour pelo mundo e acontece diversas situações e que no final diz, olha, aconteceu isso tudo e suas informações estão salvas conosco.
As ameaças humanas, que são aquelas ativadas ou causadas pelas pessoas, que podem ser intencionais, como os ataques em rede, né, de computador e software malicioso, que podem fazer aí o upload de informações. Além disso, um acesso não autorizado ao prontuário. E podem ser também não intencionais, como a entrada de dados acidentais, eliminação de informações, nossa, deletei, e agora? O que é que eu faço? O risco vai ser uma relação, né, dessa probabilidade de ocorrência da ameaça acidental ou intencional de explorar a vulnerabilidade. Envolve aí também, gente, questões civis, questões legais, que são questões que a gente tem buscado pensar nisso. Nós estamos montando um grupo de estudos a esse respeito, para que a gente possa legislar um pouco sobre a informação em aplicações móveis. Então, nós temos aí a divulgação não autorizada, seja ela mal intencionada ou acidental, a modificação ou destruição de informações, por exemplo, erros não intencionais ou omissões que acontecem, aquelas interrupções do sistema causado por eventos naturais, por exemplo, e aquilo que a gente chama da falha no cuidado, né, em ser diligente na questão da implementação do sistema de TI. O risco ele pode ser entendido como essa função da probabilidade dessa ameaça de desencadear, né, e explorar uma vulnerabilidade particular, e esse impacto que é resultante da organização. Então, é preciso pensar que o risco não é uma única coisa, mas o risco é uma combinação desses fatores todos, ou eventos que são as ameaças, vulnerabilidades e outros aspectos, que quando eles ocorrem, eles podem ter um impacto ofensivo ou adverso para uma organização ou para uma pessoa em específico. Vendo aí algumas regras que já têm sido determinadas, né? Então nós temos aí a regra de privacidade, que vai abranger essas formas de comunicação e transferência de informação, seja ela qual for. E aí a gente tem os exemplos, como por exemplo, né, o que a gente vai disponibilizar para um paciente, para um familiar, para um terceiro. O que é que eu posso dizer? Olha, isso pode ser compartilhado. E a regra de segurança, ou dessas normas para proteção de informação eletrônica e saúde, que vai cobrir essa informação em um formato eletrônico. Então, essa a questão que essa regra de segurança é algo que a gente precisa tomar, né, mais cuidado, entender melhor como que a gente pode salvaguardar essas informações do paciente. Essas orientações, em geral, gente, elas são regras de segurança, mas elas não determinam especificamente como que a gente vai fazer isso. Isso é deixado mais a cargo da programação. Então, a regra de segurança requer que a gente resguarde de forma apropriada essas informações, e especificamente aquelas entidades abrangidas, elas devem garantir a confidencialidade, integralidade, integridade e disponibilidade de todas as informações que forem criadas, que forem recebidas ou que forem mantidas no sistema. Então, a gente ainda precisa pensar na questão que a gente deve identificar, proteger-se contra as ameaças de uma forma minimamente razoável, prevista. Então, é preciso fazer uma análise de segurança para que a gente possa manter a integridade dessas informações. Além disso, cuidar para que a informação não seja divulgada de uma forma inesperada, sem um consentimento prévio, e assegurar a força de trabalho no sentido de você ter capacidade de fazer a manutenção e o controle regular disso durante todo o período em que a aplicação estiver ativa. Então, a gente não tem regras que são ditadas por essas diretrizes, mas ela nos diz que a gente deve considerar qual que é o tamanho, a complexidade dos recursos que estão sendo utilizados, o técnico, o hardware, o software, a infraestrutura como toda de uma empresa de TI que presta esse tipo de serviço. E a probabilidade e impacto possível dos riscos para o paciente ou para a organização. A gente precisa pensar na questão da análise de risco. Então, a gente precisa fazer um gerenciamento disso, tem que aprender a descrever em termos gerais quais são as medidas que vão ser utilizadas para auditar periodicamente os processos de segurança. Porque a gente sabe que, em termos de tecnologia e de inovação e de novas formas de ataque, isso todos os dias a gente tem conhecimento de um novo tipo de ameaça.
esse é um processo que inclui, mas não está limitado especificamente a algumas atividades, como avaliar a probabilidade do impacto dos riscos potenciais para essa informação, implementar as medidas de segurança apropriadas para poder enfrentar os riscos identificados durante essa análise. Então, a gente pode até ter um sistema, olha, eu sei que esse sistema tem algumas fragilidades, alguns riscos, e ainda que eu não tenha condição nesse momento de conseguir fechar o meu sistema totalmente, eu tenho que fazer uma manutenção, um gerenciamento justamente dessas áreas mais críticas. Utilização também de algoritmos de criptografia para poder ajudar a manter a segurança física desses sistemas. Além disso, segurança física dos sistemas e da rede, acesso em camadas de controle e capacidade de auditar as transações. São as validações que são feitas no sistema periodicamente. Em termos de engenharia de software, a análise de risco vai ser utilizada para poder identificar quais são os elementos potenciais para o alto risco para um projeto. E a gente precisa também conseguir fazer uma certa documentação do que a gente prevê em termos de impacto para a adoção de estratégias de enfrentamento. A análise de risco, ela é importante. Agora a gente precisa pensar que é difícil que um sistema não corra riscos. A gente precisa pensar em sistemas que sejam efetivos e eficazes em suas funcionalidades, mas se a gente tiver um cuidado de adotar contramedida para aquilo que a gente já fez uma avaliação, fazer um refinamento do projeto e incluir esse processo contínuo de análise, inclusive nos custos, a gente vai conseguir minorar um pouco. Segurança custa. E se a gente conseguir, já desde a fase inicial da construção de uma aplicação, já prever os riscos, já implementar algumas mudanças, isso vai minorar definitivamente alguns problemas no futuro. Essa análise de risco deve levar em consideração vários tipos de processos, como processos de rastreamento de informação adequado, né? Qual que é o fluxo daquela informação, ela passa por onde, ela vai por onde, ela pode ser interceptada de que forma. Identificação de dados para backup do sistema, decisão de como se utilizar, como utilizar essa criptografia, definição de dados de autentificação em situações particulares para poder proteger os dados, determinar de forma adequada e proteger essas informações que são transmitidas. A gente vem vendo que em relação à análise de risco também, esse gerenciamento e esse processo, a gente precisa avaliar essa probabilidade, implementar as medidas e documentar. Aqui está repetido, né? Então vamos pensar na questão dos softwares médicos. Então nós precisamos fazer testes com as aplicações com dados que são dados realistas. De preferência, o teste tem que ser com o profissional na situação dele de trabalho. Não adianta a gente chegar dentro do laboratório, construir a aplicação, testar a aplicação num contexto que é um contexto diferente daquele utilizado pelo profissional de saúde, porque até a forma como ele se movimenta e como ele transita no espaço dele vai determinar que a gente preste atenção em algumas questões relacionadas à segurança que a gente deve implementar. Além disso, a gente precisa ver também que existe todo um sistema de redes que estão interligados e que essas outras redes que podem atravessar o nosso sistema naquele momento, elas podem ter um impacto para a segurança. Então, a gente precisa tomar esses dados de produção, então, tudo aquilo que entra para o sistema e testar esses dados, né? Testar o sistema com esses dados já produzidos num cenário bem aplicável. Isso vai ser válido para qualquer tipo de teste, né? Terceirizado ou com dados de produção. E aqui a gente deve levar em consideração também aquilo que está previsto para a atividade, de forma que a gente possa aplicar a segurança rigorosa nessas práticas, que é justamente isso que eu estou falando, pensar em qual é o cenário que a pessoa está inserida. Como que a equipe de teste pode criar essa identificação de informações a partir de dados de produção? Bem, a gente vai pensar em algumas variáveis. Então, nós podemos pensar em identificação direta,
que pode ser um único indivíduo por si só ou em conjunto com outras informações prontamente disponíveis, ou ainda como quase identificadores, onde a gente pode identificar um indivíduo por si só ou em conjunto com outras informações. Não são só aquelas informações que estão prontamente disponíveis. Então, é alguma questão um pouco mais geral. A gente tem como identificadores diretos aí nome, endereço, número de telefone, número de cartão de saúde, número de beneficiários de plano, carteira de motorista, são todos esses documentos, né, a biometria, fotografia, pode servir como identificadores diretos. E como quase identificadores, nós temos sexo, data de nascimento, idade, localização geográfica, entre outras informações que podem constituir marcos únicos. A gente ainda tem etnia, identidade, né? Pode ser identidade indígena, total de anos de escolaridade. Então, todos esses elementos constituem-se como quase identificadores de um usuário. Bem, em relação aos métodos de proteção da privacidade, a gente tem o mascaramento, a de-identificação. O mascaramento vai dispor sobre essas variáveis que identificam diretamente o sujeito. E a de-identificação vai dispor sobre aquelas variáveis que são quase identificadoras. Então, nós temos aí algumas máscaras. Então, você pode utilizar uma máscara de supressão, onde você vai remover os campos de identificação e, dessa forma, teoricamente, você não conseguiria limitar e mascarar quem é aquele sujeito. Você pode utilizar também uma forma de um pseudônimo, né, onde você utiliza identificadores diretos com algumas chaves. Você cria um valor específico que identifique aquele sujeito específico, mas ela não pode ser revertida, porque a gente tem a questão daquela lógica da engenharia reversa. Nós temos também o processo de randomização, onde a gente vai pegar esses identificadores diretos com os valores aleatórios e eles vão ser substituídos. Então, nomes aleatórios, número de telefone, código postal. O outro tipo de máscara é a adição de ruído. Algumas pessoas colocam ruído, só que existem filtros hoje para poder aplicar e conseguir remover esse ruído e recuperar o sinal original. Então, essas são algumas questões que a gente precisa tomar cuidado. Bem, mas o mascaramento por si só não vai ser suficiente. Então, remover nome e endereço não vai tornar o conjunto de dados de-identificado. Então, é possível reidentificar os dados utilizando uma informação residual do sistema. Então, eu posso tirar uma informação X desse sistema e utilizar todas as outras pistas que eu deixo soltas, que não foram bem protegidas, disponibilizadas, e a partir daí eu conseguir fazer uma localização, uma identificação. Bem, mascaramento parcial e de identificação. Os pacientes, eles carregam um conjunto de informações complexas, são grandes dados, né? São dados demográficos, socioeconômicos, diagnóstico, laboratório, tipo de medicamento que eles tomam. Todos esses dados, eles estão fortemente vinculados um com o outro. Então, muitas vezes a gente pode tentar fazer com que uma informação fique mais protegida. Entretanto, eu posso linkar, por exemplo, um exame de um laboratório específico que vai para um determinado setor específico e isso ser um fator, uma lacuna no sistema em termos de segurança da informação. E a gente vê que a gente não consegue tornar o sistema mais eficaz só com mascaramento e com a identificação também. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa analisar profundamente. Eu falo que antigamente era muito bom quando a gente precisava preocupar só com a senha. Antigamente, não, olha, a sua senha, o password, era tudo que a gente tinha que preocupar. Mas hoje a gente sabe que existe uma complexidade tão grande em níveis de sistema e de formas de invasão que eu fico falando assim, bons eram aqueles tempos. O que a gente faz? A gente precisa entender, olha, quão identificável é aquela informação específica, seja do paciente, seja de um cliente. Então, eu preciso pensar como que esses dados estão sendo extraídos para o desenvolvimento e teste de equipes. Eu preciso implementar esse mascaramento e de identificação todos de antemão. Então, não é pegar uma coisa pronta e aí começar a aplicar a questão do mascaramento ou outros processos. É fazer isso antecipadamente, para que a gente possa realmente fazer uma análise mais profunda desses quesitos. E a gente pode ainda
no processo, né, ter que utilizar outros métodos de síntese com dados ainda mais realistas para o melhor desempenho durante o teste. Então, é necessário você testar o sistema. Depois que você implementar esses outros aspectos para poder se fazer para poder captar a segurança da informação dentro do processo de utilização do aplicativo. Bem, e aí a gente, né, nós cada vez mais hoje nós vemos pessoas, pacientes com dispositivos implantáveis, né, estimulação cardíaca artificial, são os marca-passos, os cardiodesfibriladores, ressincronizador cardíaco. A gente tem hoje aí também marca-passo cerebral. Quer dizer, existem dispositivos que são implantáveis, né, está dentro do corpo da pessoa, que podem ser programáveis via wireless. Então, nós estamos entrando ainda hoje num outro segmento ainda mais complicado. E sabe-se que existe uma segurança muito incipiente para poder impedir a intercepção de informações advindas desse tipo de dispositivos implantados. É necessário que a gente pense também que quando a gente vai construir um software e ele tem como finalidade, né, chegar a fazer uma intervenção direta num sistema biológico, que se ele é ativado via wireless ou Bluetooth, o que quer que seja, que isso deve ser levado em consideração. A gente tem um complicador aí. Então, a gente precisa modificar esses parâmetros do dispositivo remoto para poder fazer também com que haja proteção contra ataques. E essas informações armazenadas, elas podem ser acessadas remotamente, já que as próprias empresas fazem o controle da informação e captação de sinais por meios que são meios interceptáveis. Aqui é uma brincadeirinha, eu vou até, né, eu uso marca-passo também, e aí eu achei muito legal. Então, a gente vê que tem um upgrade aí, né? Daqui a pouco eu vou começar a fazer o download também de algumas informações dos meus pulmões, dos meus rins e do meu pâncreas, porque vai evoluir de tal forma que a gente vai poder fazer isso daí. É uma brincadeirinha, mas é uma brincadeira séria. Bem, atentar em privacidade, gente, a privacidade tem que ser proativa, a privacidade, ela não é reativa. Então, a gente tem que adotar mecanismos de prevenção desde o início até o final. A privacidade ela tem que ser padrão. A gente precisa integrar isso no design e na arquitetura desses processos de software de negócio. A gente tem que fazer também a segurança ponto a ponto. Então, a segurança onde parte, onde chega, como é que é todo o processo de como a informação transita. Também ter visibilidade e transparência para que esses processos possam ser realmente, inclusive, auditados. Algumas considerações que a gente pode fazer nesse cenário todo, a gente precisa buscar empresas de desenvolvimento de software com boas práticas de gestão de segurança da informação. A tecnologia hoje que a gente precisa para desenvolver consome recursos. Quem mexe com isso sabe o custo que é. E isso pode dificultar a sobrevida dessas pequenas empresas no mercado. E mesmo aquelas grandes, a gente vê que, olha, recall de produto, porque o tempo todo tem alguma coisa que a gente precisa desenvolver em termos de tecnologia para enfrentar processos relacionados a rompimento de segurança, privacidade de informação. Os desafios para o desenvolvimento de software, ele vai se impor para as pequenas empresas, porque elas vão estar sobre a questão da seleção natural. Então, o mercado, as empresas estão começando a florescer hoje de uma forma grande, cada vez mais a gente vê mais pessoas dentro do mercado, mas ao mesmo tempo, cada uma delas não cuidar dessas questões de segurança da informação, da privacidade da informação, investir moderadamente em suas tecnologias, o mercado vai selecionar naturalmente. Em relação à questão dos ataques aos CDIs, aos equipamentos de estimulação cardíaca, artificial e outros, é claro que você pode pensar a princípio que é uma coisa assim, não, mas é uma outra pessoa que isso acontece, quem que vai querer invadir o mecanismo de estimulação cardíaca de uma pessoa? Aí, não, mas se for um presidente, quer dizer, todas as pessoas merecem, em quaisquer condições, e todos os sistemas são obrigados a considerar os potenciais riscos de vazamento de informação e de invasão do sistema e seus impactos.
Então, pensar nisso também. Isso aqui é só para poder ilustrar que a questão dos problemas de privacidade, eles vêm sendo discutidos e os pais estão começando a tentar para isso. Então, antigamente, eles falavam assim, só os filhos, né, entendem muito de computação, mas os pais, por mais que eles não saibam utilizar o aplicativo, o celular, o tablet, o que quer que seja, eles estão preocupando do ponto de vista cognitivo. Olha, gente, eu estou preocupado. Qual que é o nível de privacidade, segurança? O que meu filho tem publicado nas redes sociais, por exemplo? Então, é uma discussão que pode ser feita também com outras pessoas que não necessariamente aqueles profissionais que são os profissionais de TI, que somos nós profissionais de saúde, interessados em fazer, em evoluir sobre essa questão da segurança e privacidade. Eu estou colocando aqui, gente, não deixem de conhecer, tem muito arquivo, muito documento importante, útil para essa questão da segurança de aplicativos. É uma fundação, né, Open Web, e vocês vão encontrar muitas dicas de como implementar algumas funcionalidades de segurança no sistema. Estou listando aqui para vocês os 10 riscos de segurança que foram identificados por eles, e esses aí incluem o armazenamento de dados sem segurança. Então, aí eles falam sobre a questão da solução a partir da análise de vulnerabilidade, para poder conseguir rastrear essas rotas de dados do aplicativo e os elementos de código, que podem ser eventualmente quebrados e, né, vamos supor, dados que não são criptografados, o uso da nuvem para armazenamento, coisas desse tipo. A questão do fraco controle do servidor colateral, né, então seria aí uma solução abrangente de análise de vulnerabilidade que não só verificaria o lado do cliente do aplicativo, mas também das APIs, né, do que é coletado. Prevenção da camada de transporte suficiente, então fazer uma análise da vulnerabilidade pode revelar se essa SL ou TLS aí estão sendo empregados de forma adequada para a questão dos dados que estão em trânsito. A ação do lado do cliente, que é aquela solução de análise de vulnerabilidade capaz de rastrear todas as rotas de dados de aplicativos e validar sua entrada, né, a questão do SQL. Autenticação e autorizações pobres, ou seja, uma análise de vulnerabilidade destacando áreas onde o usuário precisa, né, do seu ID, das suas senhas ao entrar e sair do aplicativo também. Além disso, a gente tem um manuseio inadequado da sessão, onde a análise de vulnerabilidade pode rastrear o uso do identificador universal exclusivo e verificar se esse uso não está sendo feito para o gerenciamento das sessões. A gente tem também a questão das confidenciais de divulgação, que, semelhantemente ao canal de vazamento dos dados, né, onde esses dados podem eventualmente ser acessados, pode detectar com elementos de dados específicos que estão deixando o aplicativo. Então, assim, tentar identificar o que é que está saindo. Nós temos aí decisões de segurança através de entradas confiáveis, onde os fluxos de dados a seguir dentro do aplicativo de origem aprofundam a análise de vulnerabilidade e sinalizam as áreas de entrada que precisam ser validadas. Vazamento de dados, a investigação vai ser feita por API subjacente. A quebra de criptografia, né, com o uso indevido dela, a gente pode destacar pela análise de vulnerabilidade dessas informações. E aqui tem para vocês, né, a gente sabe o FDA é sempre uma referência, já falei da fundação Open Web Application Security Project. A RAIFA, que a gente não pode deixar de citar aqui, eu deixei alguns arquivos para vocês até aí no Facebook da Bionics, tem alguns artigos, inclusive eu coloquei também o último documento do FDA para vocês